Com a palavra agora, o deputado Jotaí Júnior, da Bahia, pelo PSDB. Falará pela liderança, 7 minutos. Senhor presidente Darciso Peronde, senhoras e senhores deputados, é difícil encontrar paralelo no período republicano brasileiro, como nação democrática, de atitude tão indigna, indecorosa e irresponsável de um governo brasileiro, como no recrutamento de 4.000 médicos cubanos que estão chegando ao país. A operação de logística militar na chegada dos primeiros médicos cubanos demonstra toda a insegurança na percepção do mal feito nesse programa. Mais médicos. Insegurança pela ilegalidade, que é marca desse programa. Insegurança com relação a eventuais reações contrárias às violações que essas medidas lançam contra a legislação trabalhista do país e colide com os princípios consagrados na nossa Constituição Federal. A percepção dos especialistas que vem se formando a respeito da súbita contratação de médicos cubanos junto ao governo de seu país é de que está configurando o trabalho escravo. No Brasil, qualquer modalidade de trabalho escravo é crime. Os procedimentos do governo não deixam dúvida. Os cubanos receberão tratamento diferenciado dos demais profissionais do programa e assim serão segregados todo o tempo em que estiverem no Brasil. Esse tratamento encerra 2 ilegalidades flagrantes. A primeira delas na remuneração. Seus salários serão pagos diretamente ao governo cubano, que decidirá quanto vai repassar a cada profissional. A segunda ilegalidade diz respeito a restrições que lhe serão impostas por exigências do governo cubano. Seus passaportes serão retidos e o Brasil não poderá lhes conceder asilo. Se pedirem asilo político, os médicos serão mandados de volta a Cuba e sabe-se lá como serão recebidos. Eles estão em possibilidade de conviverem com a própria família, que ficará retida em Cuba enquanto estiverem no Brasil. Se o governo brasileiro concordar em adotar aqui as mesmas medidas condicionantes que regularam a vida dos seus colegas na Venezuela, eles estarão proibidos de viajar, de dirigir, de consumir álcool, de falar com a imprensa e terão de pedir autorização para dormir fora da localidade onde irão trabalhar. O Brasil é uma nação multirracial, construído, graças a Deus, por mãos e braços procedentes de todos os continentes desse mundo. E isso nos torna um país inigualável na convivência pacífica de seu povo, como também em relação com todos os países. Com muito orgulho, os brasileiros apresentam traços, hábitos e gostos de todas as etnias, e a nossa nacionalidade sintetiza o maravilhoso encontro de culturas de onde vem a força com que superamos situações de intolerância e construímos um país solidário. Com esse programa marcantemente demagógico e ilícito, com objetivos claros políticos e eleitorais, estamos, no entanto, diante de uma situação extravagante, nunca antes vista nesse país, em que o governo brasileiro inverte o seu papel de guardião dos direitos fundamentais e torna-se conivente com a exploração que o governo cubano exerce sobre os seus cidadãos. É inacreditável que estejamos vivendo essa situação no Brasil. Somos uma democracia fundada em normas civilizadas. Esse acordo com Cuba é uma completa indecência que constrange a todos nós, ainda tocados pela memória angustiante de eventos e experiências traumáticas causadas pelo regime autoritário que felizmente ultrapassamos. Tão grave quanto as ilegalidades e as afrontas aos princípios humanitários desse estranho acordo bilateral de importação de mão de obra semi-escravos, se é que existe a semi-escravidão, é a contratação desses médicos sem a devida avaliação de capacitação. Em nota oficial, o Conselho Federal de Medicina, com toda a razão, denomina de irresponsável a decisão do governo de promover a vinda de médicos cubanos sem a devida revalidação dos seus diplomas e sem comprovar o domínio do idioma português, medida que desrespeita a legislação, fere os direitos humanos e coloca em risco a saúde dos brasileiros. Sem essa medida mínima de cautela, assentada na legislação por motivos óbvios, o governo brasileiro atropela um dispositivo legal, mundialmente adotado, o revalida, e trata o brasileiro atendido pelo SUS como um cidadão de segunda classe. Sim, a partir de agora, para ser médico do SUS, não precisa comprovar conhecimento, basta um diploma cubano. A iniciativa é, sim, irresponsável, como afirma o Conselho Federal de Medicina.
irresponsável e também muito suspeita. No início de julho, o ministro da Saúde anunciou a desistência do governo de contratar médicos cubanos. O governo passou a considerar de forma prioritária a contratação de médicos como pessoa física e não mais por meio de acordo entre governos. E a preferência seria por profissionais de Portugal e Espanha. De repente, decorrido pouco mais de um mês de silêncio, o governo fez exatamente o contrário do que anunciou. Na quarta-feira passada, dia 21, assinou acordo com o governo cubano, sob intermediação da OPAS, e os primeiros médicos chegaram ao Brasil dia 24, 3 dias depois. Os médicos desembarcaram no Brasil 3 dias depois da assinatura do acordo. Com toda razão, o Conselho Federal de Medicina considera que o acordo já estava pronto há muito mais tempo, como também os médicos estavam escolhidos e preparados para deixar Cuba. Afinal, que país, além de Cuba, teriam condições de exportar 4.000 médicos, tendo antes enviado dezenas deles ao Haiti e à Venezuela? Além das violações à legislação trabalhista, aos princípios humanitários, às tradições brasileiras e, sobretudo, o desprezo à dignidade dos pacientes do SUS, esse programa Mais Médico tomou o lado mais obscuro da experiência fracassada do estado de Tocantins, que tentou resolver a escassez de profissionais para o seu serviço de saúde há 8 anos, mas foi obrigado a desistir em razão de problemas jurídicos relacionados com a legislação trabalhista. Dos 140 médicos contratados, naquela época, apenas 34 deles conseguiram revalidar seus diplomas e permaneceram. Os reprovados voltaram para Cuba. A diferença do projeto do governo federal para assombro do Conselho Federal de Medicina é a anulação do revalida. As condições em que se deram as negociações com a OPAS e o governo cubano só encontram eco nas predileções ideológicas dos governos petistas, que sem nenhuma cerimônia submete a política diplomática brasileira a seus planos exóticos de poder, levando-o a um grau de constrangimento geral. Para concluir, senhor presidente, o trabalho escravo é tema de repúdio no mundo. Apoiar essa prática nos tempos de hoje é um desatino sem medida. Este é um programa, senhor presidente, feito sob medida para atender os interesses cubanos, que necessita de divisas em dólar, utilizando sua mão de obra como commodities, e ao governo da presidente Dilma, que jogou fora todos os escrúpulos num programa demagógico, indecoroso e irresponsável, como definir nas primeiras palavras desse discurso. Senhor presidente, eu faço parte de uma geração, como Vossa Excelência e como todos que estão aqui nesse plenário, que antes de fazer um programa, tomar uma decisão, se perguntava e se procurava responder a seguinte pergunta: isto é justo? Nós estamos diante de uma injustiça flagrante, de um desrespeito às normas humanitárias, e por isso vim a essa tribuna repudiar a atitude.